Para ver aqui, vale a pena ser mais forte do canal Aizen. The Strongest, falando aqui do Satoru Gojo, né? A última vez que eu falei sobre um personagem de Jujutsu Kaisen aqui no canal foi sobre a Maki e o clã Zenin. No vídeo de hoje eu gostaria de percorrer toda a vida de Satoru Gojo e falar sobre como ele é de longe o personagem que eu julgo como o mais solitário de Jujutsu Kaisen. Tá. Antes de começar o vídeo, me siga no Instagram, o arroba tá na tela e o link tá na descrição. E lembrando a todos vocês também que o vídeo tem, obviamente, spoilers. Mas Ok. vamos lá. Para falar sobre Satoru Gojo, temos que falar sobre força. E para falar sobre força, temos que entender como ela é importante na história. No mundo de Jujutsu, a força é mais do que simplesmente uma habilidade de luta bruta. A força aqui é também um meio para um fim. Entre aspas. Força é controle. Ser forte significa que você é mais do que os outros e pode impor sua vontade a eles ou realizar a sua própria vontade. Itadori até diz isso, porque ele não era forte o suficiente, por isso não... Mas eu tenho uma filosofia que não existe liberdade sem controle e disciplina. Se você não está no controle e se você não tem disciplina, você não é livre. Capitalista do inferno. Eu tenho essa filosofia aí. Eita, Laia! Vamos que Marcos vamos. Rupp mandou R$2. Esse chat não quer VIP com pontos, querem mesmo é me dar time out. É, mano, os caras... Deixa eu colocar o alerta pra cima. Eita, pera, volta. Tá tudo errado. Aí, foi. Acho que foi. conseguiu salvar ninguém. E também quase matou um amigo. Naquele momento, porque ele não era forte para derrotar seu oponente, sua escolha foi tirada dele. O contrato que Sukuna faz com o Itadori amanhã tem também Blox é mais Fruit, uma amostra gente. disso. Sukuna só toma controle do corpo do garoto porque o Itadori não era forte o suficiente para enfrentar o Rei das Maldições. Dá até para entender o porquê. Yuji, Megumi e Nobara querem força, entre aspas, para alcançar o... Mas assim, ó, só pra complementar, por que eu falei isso? Porque, cara, quando a gente deixa... Até hoje eu postei lá no meu Instagram, segue lá Sim Sou Silva, pra quem não segue, postei uma foto lá, não tava sorrindo na foto, eu tava tipo, entediadaço. E postei ali fazendo uma reflexão sobre redes sociais e como a gente consome, o que a gente espera delas e tal. E como elas manipulam a gente, na verdade, né? E, pô, existe uma diferença gigantesca. E eu acho que essa diferença pra mim é a diferença do YouTube. Sempre foi. E da forma que antigamente, ou eu acho que vocês também aí, muitos de vocês consomem dessa forma ainda, tá ligado? Porque a gente ainda tem opção que nós buscamos muita informação. Você que tá aí, provavelmente você já buscou vídeos e buscou informação. A geração mais nova que tá vindo aí, tudo é indicado pelo algoritmo, tá ligado? Eles não têm a mesma mente que a gente tem de busca. Eles estão mais esperando as coisas chegar até eles. Deu pra entender? Porque o algoritmo, ele aprende o que você gosta e você fica nessa bolha aí. TikTok, Reels funciona assim. Várias coisas dessa... passando ali a tela infinitas vezes. E você fica dentro disso daí. Só que isso tira a pessoa da busca, né? Então a pessoa não está no controle da situação, né? Você quando vem aqui assistir um vídeo no YouTube, ou na Twitch, ou em outra plataforma, e você, pô, eu vou ver aqui então, porque eu quis estar aqui, é um rolê. Você consumir um monte de coisa que você nem sabe por que você está consumindo, é uma coisa completamente diferente, vazia, entendeu? Meu texto é sobre isso até, sobre como as pessoas mostram em redes sociais e tal. Eu não entro nessa outra parte, mas eu acho que a nossa verdadeira liberdade é não estar nas mãos de outras pessoas. Não sei se vocês concordam comigo, né? E quanto mais a gente conseguir, pelo menos, tentar, né? Porque a gente nunca vai ser 100%, ser livre emocionalmente, né? Não depender tanto emocionalmente das pessoas. A gente também não é robô, a gente não vai conseguir, mas conseguir pelo menos saber para quem a gente está entregando esses sentimentos. Quando a gente consegue tentar, né, ser o mais livre possível, isso é muito difícil, cara, quase impossível. Financeiramente, quase impossível hoje em dia, né, que está cada vez mais difícil. Mas financeiramente, ou seja, ter liberdade de escolha financeira, ter liberdade
pelo menos para você dedicar os seus sentimentos para outras pessoas, mas, cara, principalmente ter a escolha do que você consome, entendeu? Como você consome, o que te entretém. Então, todas essas liberdades, essas escolhas, elas tornam você mais livre, né? Quando você não tem escolha, as coisas são entregues para você e você nem entende direito por quê, você está terceirizando as suas escolhas de vida. Ou seja, está colocando a sua vida em uma bandeja para uma empresa ou alguém usar, como bem entender, né? E como diria um ditado, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar tá bom, né? Se você não sabe o que você quer consumir, qualquer coisa tá boa para você. Você não fica meio perdido. E a gente ainda tem esse padrão de consumo de busca e tal. Com o tipo de mídia que a gente está indo, cada vez mais a gente perde o controle, né? E a disciplina, porque, cara, pode não parecer, mas uma vida indisciplinada, ela é uma vida vazia, né? Como assim? Pô, pode parecer que as pessoas que vivem, sei lá, viajando e tal, não têm uma disciplina. Algumas delas pode não ter. Mas você ter a disciplina de falar com quem você gosta, agir gentilmente com algumas pessoas, né, que você curte, você ter a disciplina de tentar se alimentar bem. Então, que é difícil, cara. No tempo que a gente vive também é difícil, cada vez com menos tempo, né, pra gente se dedicar às coisas. Então, as disciplinas, elas são importantes, né? Ou você pode chamar essa disciplina de outra coisa, hábitos saudáveis. Chama como quiser. Mas eu acho que essas duas coisas constituem a liberdade. Não existe liberdade sem essas duas coisas. Quando a gente coloca a nossa vida na mão alheia, nós somos escravos do próximo, né? É isso. Não era forte o suficiente para enfrentar o rei das maldições. Dá até para entender o porquê. Yuji, Megumi e Nobara querem força, entre aspas, para alcançar algum objetivo secundário. A força é o que eles assumem que lhe dará o poder de escolher e decidir. Isso significa que, se forem fortes o suficiente, né? não terão que suportar o desamparo forçado. O mangá faz um bom trabalho ao estabelecer que perseguir a força individual, embora possa parecer egocêntrico, não é necessariamente uma coisa ruim, é uma maneira entre muitas de lidar com a vida. Eu já vi muitos nomes para esse arco, mas eu vou usar simplesmente arco do flashback para me referir ao arco que fala sobre a adolescência do Gojo. Mas pode chamar de arco do inventário oculto, arco do Star Plasma, arco do passado do Gojo. Vocês sabem meio que de que arco eu tô falando. Deu bom o bagulho da carteira? Satoru Gojo é um homem muito especial para o universo Jujutsu. Eu não contei, vindo de um depois dos eu grandes clãs. Ele nasceu com a técnica ilimitada, junto com 6 olhos. O Guia de Jujutsu faz questão de afirmar que, além de ter sido o primeiro em um século a nascer com essas duas técnicas, até mesmo dentro da história do seu clã no geral, isso era um evento raríssimo. Seu nascimento e o modo como ele foi tratado e protegido a vida toda criou em Gojo a ideia de que a força é o que realmente importa. Tanto que ela define seu tratamento com outras pessoas. Vamos voltar para o capítulo 65, o primeiro do arco do flashback. A cena de abertura aqui é com o Tahime e Meimei presas dentro de uma barreira criada por uma maldição. Aqui, as duas pensam em uma estratégia quando de repente o Gojo aparece quebrando tudo. Depois, ele brinca com a cara da Utahime por ser fraca, enquanto Meimei ele claramente respeita. Essa pequena parte é importante porque já diz absolutamente tudo que você precisa saber sobre a mentalidade do Gojo. Não há planos e metas, a força resolve absolutamente tudo. Quem é forte tem a sua admiração e os fracos são motivo de piada. Agora, eu não diria que esse desdém ou desprezo seja porque ele odeia pessoas fracas. Ele só não quer perder tempo protegendo-as, porque elas não são como ele, não nasceram como ele e não sabem o que é ser ele. Ele nunca precisou se relacionar de verdade com pessoas, porque essas mesmas pessoas o usavam por conveniência. Gojo não é o cara mais agradável do mundo, então as pessoas anseiam pela sua presença unicamente pelo que ele pode fazer em termos de poder. Tanto que o único que realmente se relacionava com Gojo era Geto, o segundo mais forte. Geto também era uma figura importante na vida de Gojo por causa de outro motivo.
Além de ser o único com quem ele conseguia se relacionar mais facilmente, Geto era um contraste para as atitudes de Gojo. Sempre foi ele quem resolvia as coisas nas quais Gojo não era bom. Geto é sempre aquele que pede desculpas quando Gojo é rude. Geto é aquele que tenta ensinar Gojo a ser atencioso com os outros. É ele quem vai contra a ideia de Gojo de que defender os fracos é uma idiotice. Mais do que um simples amigo, Geto era, acima de tudo, a ponte que ligava Gojo aos outros seres humanos. Isso é importante lá pra frente, porque já diz muito sobre a dor que ele sentiu ao ver a partida do seu amigo. Satoru, através dos filmes que consome, e que ele já fez o Itadori consumir também, está mais acostumado a se apegar a personagens fictícios do que a pessoas, porque criar relações com seres humanos reais dentro daquele universo, óbvio, é algo extremamente complicado. O Gojo a quem somos apresentados acredita ingenuinamente que não ele em live, e Geto mas devem veremos. realizar o que querem porque são os mais fortes. Isso é desafiado de duas maneiras diferentes no arco do flashback em específico. Uma coisa que Gojo tem que testemunhar nesse arco é o que é essencialmente uma garota normal de 15 anos que está prestes a ter a sua vida inteira arruinada. Ela não tem a permissão de viver uma vida normal e individual porque o mundo Jujutsu não permitiu isso. Se a força é tudo o que importa no mundo, então vidas individuais como a dela param de importar. Gojo não apenas a protege em lutas físicas nesse arco, ele acaba vivendo alguns dias com ela que podem ser os últimos de sua vida. O que Gojo consegue é entrar no mundo de outra pessoa por alguns dias. Quando ele percebe que a garota, que seria sacrificada para manter a forma humana de Empatia. Tengen, quer fazer parte dessa situação, é como se seus olhos se abrissem. Os olhos são um simbolismo muito grande do personagem, representado até mesmo no momento em que ele é selado. Aqui, ele olha no fundo dos olhos dela e, acima de enxergar o infinito, ele também repara muito nitidamente na garota à sua frente. Isso é importante, porque a garota, chamada de Riko, é a pessoa mais próxima de Gojo nesse momento. Peraí que deu uma mutada aqui. Alô? Alô? Peraí. Dela, e acima de enxergar o infinito... Eita, mutou. Peraí. Deixa eu ver se tá certo isso aqui. Eita, Geada, 16 meses? Fico Dava pra ser por mais, hein, estar Geada? mais um mês por aqui e criar diversas Pera aí. amizades que levarei pro resto da vida. Deixa eu ver se tá funcionando isso daqui. Obrigado pelas lives, meu amigo Silva Leres 2. Ele também repara muito nitidamente na garota à sua frente. Isso é importante. Tá funcionando porra nenhuma. Deixa eu ver, peraí. O som não tá saindo pra mim, gente. Eu sei que tá saindo pra vocês, mas pra mim não. Ai, meu Deus. Deixa eu ver rapidinho. Tá. Não? Porque a garota, chamada de Riko, é a pessoa mais próxima de Gojo nesse momento. Ela nasceu destinada a algo, protegida, agora esse voltou também. predestinada, marcada pela sociedade. Tá. Exatamente como ele. Porém, ela também ativamente escolheu isso. Esse pedaço é importante porque Riko é uma criatura extremamente fraca. Obrigado. Então toda a ideia de que força é escolha é desafiada com a sua personagem. A vida de Riko torna-se significativa por causa das conexões que ela tem com todos ao seu redor. Por isso, os dois mais fortes decidem proteger a garota, não deixar que ela jogue sua vida fora. Eles julgam que, se a força conseguirem realizar seu plano, então eles estarão fazendo certo. E ignoram um aspecto fundamental. Valeu, já, tamo Ser junto. forte não significa estar certo. Ser forte é só ter um meio para alcançar um fim. No fim, mesmo com a força, a Riko morreu. O Gojo que aparece no arco do flashback é capaz de ser atencioso e se importar com as necessidades dos outros. Ele estava lutando lado a lado com Geto e trabalhando em equipe. No entanto, quando suas costas estão contra a parede, quando ele é pressionado, o Gojo sempre vai escolher lutar sozinho e tentar resolver as coisas através da força. Há a pessoa que Gojo conscientemente decide ser, aquela pessoa que tenta se importar com os outros à sua maneira, usando a sua força para o bem delas, e depois a sombra das suas ações, a parte dele que aparece quando ele está furioso. A força pode ser impiedosa, violenta e cruel. Ela é complexa. É por isso que enquanto vemos que ele realmente toma decisões para mostrar que de fato se importa com Riko, ele também admite para si mesmo que não está triste com a morte dela. Ele conscientemente decidiu se importar com ela, mas ele não pode simpatizar com outras pessoas da mesma forma que Geto pode. E aí está a questão de ele
querer ser algo e a sombra das suas ações. Para Gojo, tanto o seu eu inconsciente, que é aquele que sai quando ele está lutando, quanto o seu eu consciente, as decisões que ele toma quando não está lutando, são igualmente importantes. Gojo não é nenhum nem outro. Ele é os dois ao mesmo tempo. Ele é um monstro implacável e forte ao mesmo tempo que é o professor que tomou a decisão de criar a próxima geração. É o homem que mata sem piedade um pai, ao mesmo tempo que promete cuidar do seu filho. Gojo, nas palavras de Akutami, é o representativo de um paroxismo de força. Paroxismo é, no dicionário, o maior grau, o auge, o cúmulo de um estado ou sentimento. Gojo é o paroxismo da força, do poder. Porém, curiosamente, ele nunca ganha. Repare que em todas as lutas que Gojo aparece durante a série, ele mais perde do que vence. Sim, ele matou o Toji, parabéns, mas em troca ele perdeu a Rico e consequentemente seu melhor amigo. Ele humilha o Jogo, parabéns, mas ele não extrai absolutamente nenhuma informação do seu adversário. Ele tira as maldições do ataque à escola, mas no fim elas levam os dedos de Sukuna, então não é uma vitória. A melhor parte é que o Gojo sabe disso sobre ele mesmo. Ele admite que não pode salvar a todos. A sua expansão de domínio, inclusive, é a representação metafórica dessa condição. Ele tem tudo em termos de poder. Quando pegamos o subgênero em que Jujutsu está inserido, entre aspas, né, que são os, entre aspas, também Battle Shonen, é evidente que há um pensamento comum de que a força é o que muitos personagens almejam, ela é cobiçada ao extremo. Mas, mesmo com ela, o Gojo é impotente. É irônico, contraditório e paradoxal. Uma desconstrução. Desconstrução é um termo que vem de um filósofo chamado Jacques Derrida. Para desconstruir algo, você obviamente precisa construir. A desconstrução começa com a construção de binários. O que é um binário? É uma distinção formada entre um par de termos ou conceitos. Esses termos nem sempre são opostos um ao outro, mas eles estão relacionados em algum sentido. Exemplos: mente versus corpo, ou fala versus escrita. No entanto, simplesmente ter uma oposição binária entre dois termos e os conceitos que eles representam não é o suficiente para haver uma desconstrução. Um dos termos deve ser assumido como melhor que o outro. Por exemplo, para Platão, a escrita é menor que a fala porque a escrita é silenciosa, não pode responder perguntas e chegar ao seu destino. Não importa se você acha que ele está certo ou errado, você só precisa entender que, entre os dois citados, há uma hierarquia sendo estabelecida. No caso, para Platão, a fala é maior que a escrita. Para existir uma desconstrução, o binário e sua hierarquia devem desmoronar. Você deve de alguma forma demonstrar que a distinção hierárquica criada entre os dois termos de um certo binário é contraditória, paradoxal ou falha. O binário que Gojo desconstrói em Jujutsu é a força-fraqueza. Ele demonstra que nem sempre a força é preferível à fraqueza. O Gojo sofre imensamente com seu status de mais forte. Isso já foi discutido aqui. Para resumo, seu poder o aliena. Algumas pessoas só o reconhecem como o mais forte, e nada mais que isso. Temos ainda outra representação metafórica de seu personagem através de seus poderes. Sua barreira do infinito. Ela o separa dos outros. Ninguém pode tocá-lo, literal e figurativamente. Nem força, nem compreensão. É nóis, tamo junto. Obrigado pelo seu mesmo, mano. Jogo, depois de ativar sua expansão de domínio, ele diz: irônico, não é? Quando lhe é concedido tudo, você não pode fazer nada. Tudo que Satoru Gojo tem em sua vida são vitórias pírricas. Geto cair para o caminho do mal é um problema para Gojo porque ele não só perde sua ponte entre os humanos, como ele é desafiado a encontrar com seu amigo. Geto lembra Gojo do tipo de força que ele tem, ao mesmo tempo que gera uma reflexão de que essa força não é nada. Mesmo que ele seja mais forte, ele não pode forçar o Geto a ser bom novamente e voltar para o seu lado. Por que ele não consegue fazer isso? Porque ele não consegue se conectar de verdade às pessoas. E por que ele não consegue se conectar de verdade às pessoas? Por causa da condição dele, porque ele nasceu muito forte. E então chega a poderosa frase: você é o mais forte porque é Satoru Gojo, ou você é Satoru Gojo porque você é o mais forte. Até aquele momento, após tudo o que aconteceu contra Toji e Rico, Gojo, que mantinha uma personalidade que ia contra a ideia de proteger os fracos, muda sua moral. Até certo ponto, quando Geto diz isso a ele também afirma que, se Gojo o matar naquele momento, isso também significaria alguma coisa. Óbvio que significaria. Gojo matar Geto naquela situação mostra que ele valida e aceita sua nova moral. Geto é uma ameaça a todos os não feiticeiros, a todos os fracos. Logo, ele, que agora queria defender os fracos, deveria ser capaz de matar seu melhor amigo. Mas não fez, porque no fundo, ele não sabia exatamente o que ele era ainda. O Gojo só começou a se importar com aqueles mais fracos do que ele porque ele se tornou o mais forte, ou ele se torna o mais forte porque ele finalmente aceitou o fato de que ele quer proteger os mais fracos. Em outras palavras, você é quem você é por causa do que você é capaz de fazer, ou você é capaz de fazer o que você faz por causa de quem você é.
Você é quem você é por causa do que você é capaz de fazer. Eu sou quem eu sou porque eu sou capaz. Você é capaz de fazer o que você faz por causa de quem você é. O estado do ser vem primeiro. Não. Não vem. Eu sou quem eu sou porque eu me capacitei para algo. Sem a capacitação para algo, eu seria outra pessoa. Então, você é quem você é por causa do que você é capaz de fazer. Porque o ser nosso, ele é constituído de tudo que a gente já viveu, entendeu? E a gente é, de fato, uma pessoa diferente a cada dia que passa. A cada semana que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa, nós somos diferentes. Eu não sou a mesma pessoa de 2 anos atrás. Eu sou outra pessoa, literalmente. Se eu trocasse uma ideia comigo, provavelmente eu ia me achar um chatíssimo, entendeu? Então, o que a gente vai aprendendo, o que a gente tem de bagagem cultural, o que a gente tem de ferramenta, nos torna quem nós somos. O ser humano, ele é basicamente uma esponja que absorve tudo. E a gente nunca para de absorver. A gente só absorve em velocidades diferentes, conforme a gente vai crescendo, entendeu? Uma criança absorve muito mais rápido do que a gente. E conforme você vai crescendo, a gente absorve com mais... com outro tempo, né? A gente tem outro tempo para fazer essas absorvições. E a gente vai se cristalizando em outras coisas. Mas, sim, nós mudamos. Então eu só sou quem eu sou por causa do que eu sou capaz de fazer. Se eu não fosse capaz de fazer essas coisas, eu seria outra pessoa. Entendi. É uma pergunta que ataca a sua identidade. Geto sabia disso, e o Gojo também. Toda a resposta e solução que Gojo achou para os seus problemas foi entender que o sistema Jujutsu como um todo precisava ser alterado. Ele era desumanizante, tanto com ele, quanto com Rico, quanto com Megumi, porque ele reduz as pessoas simplesmente às suas partes mais úteis para aquele cenário. Gojo, inclusive, não escapa disso. Ele é um xamã primeiro e depois uma pessoa. E foi isso que incomodou tanto Geto no sistema, porque todo o sistema devora pessoas e produz pilhas de cadáveres sem rosto. Esses feiticeiros serão usados para exorcizar os espíritos todos os dias, até o dia em que eles morram, então eles vão ser cuspidos e substituídos. A chave para Jujutsu Kaisen é o equilíbrio. Ninguém está certo ou errado até o fim. Isso dá validade a uma grande quantidade de perspectivas para mostrar que há coisas a aprender com todas elas. O individualismo é tão importante quanto a cooperação. Não é um ou outro que vai reformar a próxima geração, mas sim uma combinação dos dois. Por isso também que o próprio Gojo era incapaz de matar o seu amigo. Porque no sentido das forças complementares do Yin e do Yang, ou mesmo no sentido de o que Gojo quer ser e o que sua sombra é, você não pode destruir completamente o outro lado. É algo que você tem que se reconciliar. É algo com o qual você precisa encontrar equilíbrio em vez de eliminar completamente. Ser professor é muito importante para Gojo porque ele escolheu fazer isso. Ser um professor não é um papel natural para alguém como ele. É o meio que ele está usando para alcançar seu fim mais valioso, a mudança. Não porque ele quer que exista alguém como ele, mas porque ele quer que exista alguém melhor. Mas eu acho que por hoje é basicamente isso. Tchau. Interessante, hein, cara? Interessante, hein? Bem interessante. Interessante, complexo, legal. A visão que ele dá pro Yin e Yang ali, que nós podemos ser os dois, né? Que é uma construção infinita bem legal. Vídeo bem legal mesmo, sabe? Bem legal mesmo. Caraca, fiquei até reflexivo aqui. Nossa. Dá pra gente pirar bastante nos comentários, quem quiser, depois, quem estiver vendo no YouTube depois, ou vocês que estão aí na live, quiserem nos comentários do YouTube viajar na maionese nos comentários, fiquem à vontade, cara, porque estou aqui pra isso. Dá pra viajar bastante, tem bastante tema pra falar.
E quanto mais a gente pensa, mais coisas a gente pode tirar disso. Bem legal mesmo. Adorei.